Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos o estudo dessa manhã. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por esse retorno que o Senhor permite, de estarmos congregando novamente. Muito obrigado porque o Senhor não tem desamparado o seu povo e tem nos dado alimento, Senhor, de formas que nós não compreendemos. Por isso a igreja ainda permanece firme. E pedimos que nessa manhã o Teu Espírito Santo nos conduza, como tem sido em todas as aulas nesses domingos de manhã, para a edificação do Teu povo, para consolo do nosso coração, para fortalecimento do nosso conhecimento dos Teus desígnios e também para a glória do Teu nome acima de tudo. É isso que nós pedimos, que o Teu Espírito nos conduza, Ele seja o nosso mestre, que ouçamos somente a voz do Espírito e não de homem. Assim pedimos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmão, só um lembrete antes da gente começar. A gente retornou, mas agora a gente tem um pouquinho mais de cuidado com algumas coisas, né, de biossegurança. As máscaras permanecem, o uso do álcool gel permanece. E o que a gente pede, principalmente no culto da noite, quando nós encerrarmos, a gente imediatamente já irmos para as nossas casas. Não ficarmos muito aglomerados aqui dentro ou lá fora, com muitas conversas prolongadas. Marca um dia, compra um frango assado e convide o teu irmão e tua irmã para ir comer em casa e vamos bater um papo em casa. Tá? Outra coisa, evitem cumprimentos também, tipo abraços e apertos de mão. Não é? Vamos nos cumprimentar com aquela porradinha assim que a gente dá na mão do outro, né? Aquele toquinho, e aí a gente, tá bom, tá bem cumprimentado, tá bom? Vamos evitar algumas coisas, e assim a gente vai congregar sem maiores problemas, né? Vamos entrar num campo meio complicado, um campo minado aqui hoje, não é? A gente vai conversar sobre um assunto, sobre a mulher e como ela se relaciona com a liderança no lar e na igreja. É um assunto complexo, é um assunto bastante... que gera muita dúvida. Muitas igrejas adotam visões extremadas num campo, tipo assim, a mulher não serve para liderar nada, a mulher não pode fazer nada dentro da igreja, a mulher é como aquela vaquinha de presépio que só está lá para fazer assim, para o marido, para o pastor e os homens da igreja, e outros já falam assim, não, a mulher, por ser capaz como homem, ela pode ser uma pastora, ela pode ser uma apóstola até, não é? Uma apostila, que seja, mas ela vai aí entrar também num campo de pecado, de extremo também, que não é bíblico. Não é? Então vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Vamos avançar um pouquinho aqui. Desconectou? Eu estou apertando o botão errado. Agora sim. Revendo um pouquinho sobre o catecismo que a gente está estudando nas manhãs aqui, especialmente com relação à criação. Algumas aulas que o Rodrigo deu nos dá base para esse estudo dessa manhã. A base fundamental está aqui. Vamos ver o que o catecismo já nos ensinou a respeito de criação. Que Deus criou tudo do nada. E, em especial, fez o homem, aqui a raça humana, não é? Com o fim de glorificá-lo e alegrar-se nele para sempre. As perguntas 1 e 9 falam sobre isso. A maneira como Deus criou o homem e qual o objetivo da criação do homem, para que o homem foi criado. Em segundo lugar, nós aprendemos que Deus criou o homem macho e fêmea. Primeiros capítulos de Gênesis falou sobre isso, capítulos 1 e 2. Conforme a sua própria imagem, macho e fêmea conforme a imagem de Deus. Em conhecimento, retidão e santidade, homem e mulher foram criados moralmente perfeitos, não é? E capazes de ter relacionamento com Deus, não é? Então, com domínio sobre as criaturas também, isso foi dado ao homem e à mulher, com domínio sobre a criação. Ambos, homem e mulher, têm a mesma essência, importância e capacidade diante de Deus. Porém, têm formação, constituição e funções diferentes. Pergunta número 10. Analise aí o que nós já aprendemos no catecismo. Tá? Terceira lição. Deus fez um pacto de vida com o homem, exigindo perfeita obediência do homem, sendo que sua desobediência implicaria em morte a toda a raça humana. Pergunta 12. Tá bom? Se não me engano, foi a penúltima que a gente estudou, né? Se não me engano. Então,
Nós vimos tudo isso. O que isso nos leva, então? Há algumas conclusões dessas lições. Primeira conclusão: Deus criou o homem, macho e fêmea, segundo a sua imagem moral, mental e espiritual. O homem não é Deus, mas Deus concedeu ao homem a sua imagem e semelhança, que é um único ser capaz de relacionar-se com o Criador. Ele comunicou ao homem a sua imagem divina, moral, mental e espiritual. Ou seja, o homem foi criado em perfeição. O único ser capaz de ter intimidade com Deus, relacionar-se com o Criador. Segunda conclusão: Deus também deu ao homem a forma singular, só o homem tem essa forma, de levar a imagem divina como gerente, ou governante, administrador, devendo cuidar e guardar a natureza criada, unido com sua auxiliadora. Preste bem atenção aqui. O homem foi unido à sua auxiliadora para governar a criação, toda a criação. Lembram-se que Deus falou: não é bom que o homem esteja só? Por que não é bom que o homem esteja só? Porque ele vai ter alguns desejos, no final da tarde, depois do dia de trabalho, ele só vai ter o Jornal Nacional para assistir, ele não vai ter ninguém para namorar. Não foi somente esse o objetivo. Claro que isso também é uma das partes, complemento. Mas porque o homem também precisaria da sua mulher, da sua esposa, para executar a sua tarefa de governante da criação. Ela é auxiliadora idônea. Em que parte? Em todas as partes que o homem necessitar para esse compromisso de ser administrador da criação. Tá? E também é unido à sua auxiliadora e enchendo a terra através de uma linhagem pura e santa. Deus deu a ordem de que o homem e sua mulher crescessem e se multiplicassem. A ordem de Deus era que, através do casal, a raça humana prosperasse e enchesse a terra. Lembram-se disso? Era uma ordem divina, povoar a terra, não é? E ele precisaria, obviamente, da sua esposa, com certeza. Tá? Então, terceira conclusão: assim, a raça humana recebeu o pacto de autoridade sobre a terra, mas também recebeu o pacto de submissão ao Senhor Deus. E ambos, homem e mulher, deveriam auxiliar-se mutuamente para manter em ordem a criação e especialmente manter o seu relacionamento com Deus. Qual é a ordem que Deus deu para o homem e para a mulher? Para encher a terra, para governar a terra, mas principalmente para obedecer a Deus. Não só o homem, mas uma vez criada a mulher, e ele sendo uma só carne, tanto o homem como a mulher, que é a sua, tem a unidade perfeita com o homem, a sua auxiliadora idônea, também tem a responsabilidade do governo sobre a terra. Também tem a responsabilidade de procriação e de encher a terra. Então, vejam a mulher aí entrando em cena, gente. Ela não foi um bibelô que Deus colocou lá no jardim só para enfeitar, e com certeza ali ela coloriu o jardim. Mais do que quando ela não estava lá. O jardim podia ser lindo, né? Acho que o homem poderia imitar Deus e falar assim: olha, Deus criou tudo isso aqui, isso é bom. Aí quando ele criou a mulher, ficou muito bom. Lembra-se quando Deus criou o homem? Deus criou em 5 dias todas as coisas. No último dia, quando ele fez as últimas coisas, aliás, todos os dias que Deus criou, ele terminava um dia e viu que era bom. Deus viu que era bom. Quando ele criou o homem, ele olhou e disse que é muito bom. Deus ficou muito feliz, né? Aí, eu acho que Adão também sentiu isso quando Deus lhe deu Eva, né? Agora vamos ver o padrão de Deus para a humanidade. Qual é o padrão de Deus para a humanidade? Veja bem, para a sociedade humana. Deus estabeleceu a família, olhando para o caso de Adão e Eva, ali já era uma família. Primeira família constituída. Deus estabeleceu a família como pedra fundamental da sociedade humana. Embora hoje a família está sendo
denegrida, está sendo atacada, está sendo humilhada. Hoje eu não sei aqui quem de vocês tem canal fechado, né, que se chama, eu acho que é canal fechado. E se você colocar ali no Universal, tem uma propaganda horrível da Universal. Ele mostra que existem famílias sem padrão. Você nasce e você ainda não sabe o que você é. E ali começa a apresentar um casal de homens gays, não é? Um senhor moreno que tem um filho grande. Aí ele abraça um loirinho que se casou com ele, e eles juntos adotaram uma criança, e está no bercinho uma criancinha. Depois você vê um velho com uma velha sentada num banco de jardim, e junto aparece um outro senhor, e é uma mulher que tem 2 homens que se relacionam com essa velhinha, 2 velhos. Depois você vê um casal de mulheres gays, mulheres também que se abraçam e são um casal. Então, irmãos, esse é o padrão da família. Aliás, a mensagem da Universal é a seguinte: família não tem padrão, mas tem sim. Família tem padrão. E a família é a pedra fundamental da sociedade humana. E a união conjugal heterossexual, ou seja, de sexos diferentes, como estrutura basilar da família. A família que não tem essa base de um casamento heterossexual, ou seja, de um homem com uma mulher, não é família. Não chame isso de família. Não use um termo santo para justificar um pecado. Isso não é família. Pelo menos nos termos bíblicos. Nunca chame isso de família e nunca aceite isso como uma família, se não for nesses termos. A manutenção e preservação da ordem e da harmonia dentro da família estão dependentes da observação das diretrizes divinas de autoridade e submissão. Sem entendermos o que significa autoridade e submissão segundo a Bíblia, nós não convivemos em sociedade, muito menos em família e também não em igreja. A ordem e as diretrizes divinas de autoridade e submissão são fundamentais para a manutenção, preservação e harmonia dentro da família e dentro da igreja. Especialmente pelo casal governante da família. Por quê? Porque às vezes, marido e esposa exigem isso dos filhos, mas eles mesmos não sabem viver em harmonia. Marido não tem autoridade ou não exerce aquilo que lhe compete como homem, e a mulher não sabe se sujeitar ao marido como mulher. E então, eles exigem dos filhos o quê? Um fala para o outro, ou fala para o filho assim, ou a mãe ou o pai: você tem que me obedecer. A vontade que dá, eu sei, porque eu já fui filho. Aliás, eu sou filho, eu já fui criança. E eu sei como isso é hipócrita. Quando meu pai e minha mãe ordenavam que eu submetesse a eles, e eles não tinham respeito um com o outro. E a minha mãe não sabia se submeter ao meu pai. A vontade que dava era de dizer na cara dela: então dá o exemplo. E olha que eu não era nem cristão, mas isso não importa. Isso não importa. Nós, como cristãos, somos obrigados a viver assim. Agora, esse conceito ainda permanece na sociedade, embora não seja aplicado. Esse conceito está na mente de todo ser humano, porque Deus o fez assim. Vamos lá. Então, o casal precisa mostrar isso, viver isso. Autoridade e submissão. Precisa compreender isso segundo a Bíblia. Tais diretrizes, ou seja, autoridade e submissão, são derivadas do próprio pacto divino trinitariano. Deus triuno foi o primeiro que deu exemplo dessa maneira de execução do seu plano, comunicado ao homem através do pacto de vida. Deus mostrou para Adão como é que ele queria que fosse a coisa. Ele é o regente soberano, Deus é o regente soberano de todas as coisas. O homem é o regente secundário, ou o administrador daquilo que Deus lhe deu.
E através dessa autoridade que Deus deu ao homem de governar e cuidar do jardim, ele aprendeu que existem leis. E essas leis precisam ser observadas para o bem da família, da igreja e da sociedade que viriam mais para frente. Então, o próprio Deus triuno, que nós vamos ver mais para frente, foi o primeiro que deu exemplo disso. Nós já aprendemos isso também no catecismo. As três pessoas têm a mesma divindade e o mesmo grau de divindade, não há diferença de valores ou de poder, de qualquer outra coisa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, o Filho submete ao Pai e o Espírito submete ao Filho. É só questão de função. E ali há o grande exemplo de prática de autoridade e submissão. As diretrizes divinas para o casal. Vamos entrar agora sobre essas diretrizes. Se você não quiser abrir o texto, não precisa. Eu transcrevi a maioria aqui. Agora, acompanhe se você quiser na sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 31. Eu peguei o texto da NVI, que nos parece mais simples de entender. A versão NVI da Bíblia. Diz assim, 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Este é o fim do homem, viver para a glória de Deus. Começa por aí, relacionamento vertical. Tudo nós fazemos para a glória de Deus. Pulando para o capítulo 11, de 1 a 3, veja bem, Paulo está falando sobre um assunto até o capítulo 10 de 1 Coríntios. A partir do capítulo 11 ele começa a dar instruções para a igreja, o culto, dentro do culto, como é que eles fariam dentro do culto. Bom, mas ele termina mostrando, no capítulo 10, que o homem vive para a glória de Deus, qualquer coisa que ele faça. A partir do capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio, está falando para a igreja de Corinto, né? Eu os elogio por se lembrarem de mim, em tudo. Eles se lembravam de Paulo, como era o comportamento de Paulo, imitavam Paulo. E por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Os meus ensinos, vocês se apegaram a eles do jeitinho que eu mandei. Por isso eu vos louvo. Em outra versão diz, eu elogio vocês. Eu elogio ou eu vos louvo. Quero, porém, presta atenção agora, que entendam, presta atenção numa coisa. Antes de falar sobre o culto, como se comportar dentro do culto, como tomar a ceia do Senhor e mais outras coisas, profetizar e outras coisas, Paulo vai mostrar o princípio. Entendam isso, que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. O que Paulo está ensinando aqui, resumindo? Esse texto é muito complexo, mas nós vamos tirar a essência dele. Paulo se coloca aqui, veja bem, terminando ali a explicação é a seguinte. Ele se coloca como exemplo a ser seguido pelos cristãos de Corinto. Quando ele diz, tornem-se meus imitadores. Embora eles já estivessem imitando já algumas coisas, mas ali ele reforça, tornem-se meus imitadores. Então, ele se coloca como exemplo a ser seguido pelos cristãos de Corinto, por se sujeitar a Cristo como seu cabeça, porque ele termina, ou quase no fim do capítulo 10, versículo 31, ele diz, eu faço isso em todas as coisas, comendo ou bebendo, fazei tudo para a glória de Deus, porque eu faço isso. Versículo 1 do capítulo 11, ele diz, eu faço isso. Então me imitem. Não é? E ele diz que ele se sujeita a Cristo como seu cabeça, a quem ele imita, ele segue a Cristo e vive para glorificar a Cristo. Ele vive para glorificar a Cristo. Então veja bem, nós temos que entender que Paulo compreendeu, ele usa o termo cabeça, nós vamos analisar esse termo daqui a pouco, Kéfale, ele vai explicar que ele está sujeito. Ele, como apóstolo, tendo autoridade apostólica, antes ele tem submissão ao cabeça, que é Cristo. Ninguém tem autoridade sem antes sujeitar-se à autoridade.
O único ser, se é que nós podemos chamar de ser, que tem autoridade independente, soberana e irrestrita, é Deus. Ele não é derivado de nenhuma autoridade. A sua autoridade não é derivada, não é delegada. A sua autoridade é soberana, única, exclusiva, independente. Dali para frente, não. Todos os seres criados são dependentes uns dos outros e principalmente dos superiores. Dos superiores. É o que Paulo está ensinando. Então vamos entender autoridade e submissão bíblicas. Estou tentando avançar aqui porque é um pouco longo o estudo. Vamos ver o que Paulo quis dizer com o termo cabeça, nesse texto de 1 Coríntios 11. O que significa o termo cabeça? Cabeça em grego, o termo kephalé, é aquele que governa e guia. Ele guia através de uma liderança servil. Prestem bem atenção. A autoridade bíblica, ela é uma autoridade modelo que é derivada de que mostra uma liderança servil. Por quê? Porque ele é provedor e protetor dos outros. O alvo do líder nunca é se autoexaltar, se autossatisfazer com aqueles que são liderados por ele. Pelo contrário, o alvo da liderança bíblica é o bem dos seus liderados. Sempre. Olha só, o cabeça é alguém que tem autoridade, eu estou aqui embaixo agora, tá? Aqui, ó, alguém que tem autoridade e a aplica para o bem-estar de seus subordinados. Esse é o alvo da liderança ou da autoridade do cabeça. Cabeça significa isso. O que não significa o termo cabeça ou autoridade? Não significa tirano ou dominador. Jamais. Biblicamente falando, não é isso. Não é um homem ou a pessoa que está como cabeça, como autoridade, ele não é tirano, não é dominador daqueles que são seus subordinados. Ele não é mais capacitado do que os outros. Por exemplo, alguns dizem que o homem é líder e a mulher não é líder dentro da igreja porque não é capaz. Pelo contrário, eu tenho certeza que muitas irmãs estando aqui no meu lugar iam dar uma aula muito melhor para você do que eu. A capacitação não é a questão aqui. Muitas mulheres excedem muito a minha inteligência. Eu tenho certeza disso. E não é por isso que não significa que a cabeça é mais capacitado do que o liderado. Também não significa cabeça que o cabeça é mais honrado. Ele tem mais honra do que a outra pessoa, por isso que ele é líder. Não, também não quer dizer isso. Também não quer dizer que ele é superior. É o que muitas igrejas querem mostrar às vezes, que o cabeça é superior à pessoa que é liderada por esse cabeça. De jeito nenhum. Nós sabemos, em muitos casos, que existem cabeças que são muito menos honrados, muito menos capacitados e inferiores em vários termos do que os seus liderados. Cabeça, então, ou autoridade, significa, enfim, o que significa? Alguém que está na função de liderar um grupo de pessoas para um determinado fim. Alguém que é capacitado e comissionado, ou ele é chamado para tal função, para essa função de liderar. Cabeça significa isso. Então o cabeça não torna-se cabeça porque ele quer. Eu vou inventar agora, eu vou ser líder aqui agora, tá? De todo mundo aqui, eu sou líder. No sentido de que eu escolhi isso. Eu me acho capacitado, eu me acho bam, então eu vou ser agora o líder de todos vocês, tá bom? Não. Ninguém se autodeclara um líder, especialmente dentro de um lar ou dentro de uma igreja, sem que ele seja chamado.
Você sabia que você foi chamado? Estou falando para os homens, né? Por favor, irmãs, compreendam. Você sabia que você foi chamado, homem, para ser marido? E marido de uma mulher só? Você foi chamado por Deus. É um chamado que Deus lhe deu. Quando você resolveu em seu coração que você não queria partir para a vida celibatária, por exemplo, a vida de viver sozinho. Não, você poderia chegar para Deus como cristão e falar assim: Senhor, eu prefiro ficar solteiro. Eu opto pelo solteirismo, eu tenho capacidade para isso. Alguns têm, só que isso é exceção. É exceção, não é a regra. A regra é bom que o homem não fique só. Essa é a regra. Deus fez o homem necessitado da mulher. E quando ele chama, quando o homem decide, eu vou me casar, e quando aparece aquela princesa que faz a tua cabeça, é Deus que está operando no seu coração. É Deus que está encaminhando você para um chamado de ser marido. Para um chamado de ser marido. E assim também dentro da liderança da igreja. Ele é comissionado para essa função. Aí ele é capacitado. Através do quê? Ele já entra para ser um líder dentro de uma igreja ou dentro da família. O marido já chega completinho lá, para fazer tudo certinho. Ah, ele já é como Cristo, fazendo tudo certinho, está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. De jeito nenhum. Ele vai sendo transformado, lapidado, trabalhado por Deus, e pela esposa, e pelas circunstâncias da vida, até ele amadurecer essa masculinidade. Ele não vem pronto. O marido é trabalhado. E ele nunca vai chegar em plena perfeição como Cristo. Porém, ele tem que olhar sempre para Cristo, como exemplo, como seu exemplo maior de marido. O pai, presta atenção nessa frase de John MacArthur. O pai enviou Cristo por amor, não por coerção. O pai, Deus Pai, enviou Jesus para cumprir a sua missão. Não obrigando Jesus, não ameaçando Jesus. Não foi assim. Presta atenção na autoridade e submissão dentro da Trindade. E o Filho submeteu-se ao Pai por amor e não por compulsão, não por obrigação. Ah, eu vou fazer isso porque se eu não fizer isso, o meu pai não vai mais me amar, e eu estou aqui, eu vou fazer isso. Não, ele fez por amor. O pai fez por amor, e o filho submeteu, o pai deu a ordem por amor ao filho. E o filho submeteu-se por amor ao pai. Esse é o modelo de autoridade e submissão. Aquele que governa o faz em amor. E aquele que se submete o faz em amor. Esse é o modelo bíblico. E é esse o alvo que o cristão deve chegar. Goste você ou não. Esse é o alvo que nós precisamos chegar. Então tudo isso que eu estou falando sobre cabeça, autoridade e submissão, nós vemos então que o pai não é maior que o filho como Deus. O filho não é menor que o pai como Deus. E ambos estão em autoridade e submissão perfeitas. Ninguém tem mais valor do que o outro aqui. E esse é o modelo. E mesmo assim o filho se submete ao pai, ainda que seja igual em toda a essência divina. Não é? Entendendo então a autoridade e submissão, continuamos aqui, Efésios 5:25, acompanhem comigo agora, nós vamos mostrar primeiro, embora eu vá falar para mulheres, mas eu preciso falar para os homens também, para que as mulheres compreendam, e essa aula aqui não é exclusivamente para mulheres, mas é quem sabe os homens abram um pouco a sua cachola e entendam o que significa a autoridade. E entendam o que eles têm que fazer. Eu peço a Deus que essa mensagem chegue ao coração de toda a igreja. Porque todos nós precisamos ouvir isso, especialmente os homens. Embora eu fale agora para mulheres. Eu vou chegar no fim da conclusão para as mulheres. Mas essa aula aqui é para abrir os olhos de toda a igreja, homens e mulheres. Então eu começo a falar aos maridos. Efésios 5:25.
texto clássico, não é? Quando se fala de cabeça, de autoridade, de submissão. Primeiro ponto, versículo 25, do capítulo 5 de Efésios. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Preste atenção no amor que nós, homens, maridos, precisamos representar, que nós precisamos imitar. Primeiro ponto, o amor do esposo é sacrificial. O que significa amor sacrificial do marido? Significa um amor em favor dela. Ele ama em favor dela, ele faz tudo o que ela necessita como uma mulher cristã. Presta atenção, minhas queridas irmãs. Aqui, eu não estou querendo dizer que você é aquele bibelozinho. Você sabe o que é bibelô? Acho que a maioria dos irmãos não sabe, né? É um termo muito antigo, né? De enfeites delicadinhos, geralmente eram de vidro, que eram colocados em cima de cristaleiras, da TV, de móveis, não é? E era colocado ali para enfeitar, mas eram tão delicadinhos, eles enfeitavam muito, a coisa mais linda, só que eram super delicados. Não é essa a condição da mulher cristã. Ou seja, o marido não está lá para fazer os teus gostinhos, ok? Presta atenção. Não é fazer os gostinhos da mulher. É para levá-la para a glória. E nós vamos chegar daqui a pouco lá. Então, por isso, ele tem que amar como Cristo. Como Cristo cuida da igreja? Cristo cuida da nossa igreja como se nós fôssemos um bibelozinho e não deixa acontecer nada de ruim com a gente? Não. Absolutamente não. Ele permite até coisas difíceis para a gente aprender a sermos cristãos maduros, não é? Então, mas ele age em favor dela. Sacrificial significa isso. Ainda que custe prejuízo para si mesmo. Às vezes ele perde. Sacrifício é isso, né? O sacrifício é uma coisa que perde, não é? Senão seria sacrifácio, né? Você fazer alguma coisa e não perder nada, fazer alguma coisa, abrir mão de alguma coisa para poder fazer o bem para outra, sem perder, não é sacrifício, é sacrifácio. Não é? Mas não é isso aqui que ele pede. É você abrir mão da tua vontade para atendê-la, para supri-la, para cuidar dela. Isso é sacrifício. Cristo deixou o seu trono de glória, tomou a posição mais humilhante que Deus poderia assumir. Qual é a posição que ele assumiu? De homem. E como homem, diz a palavra de Deus, que ele se humilhou sendo o mais humilde de todos. Vazio como Deus e vazio como homem, para cumprir a ordenança do Pai. Então, maridos, façam igual Jesus fez. Porque ele é o seu cabeça, lembram-se que Paulo falou? Ele é o cabeça de todo homem. Imite-o. Como eu, Paulo, imito a Cristo, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então, olhe para Cristo e seja um bom marido, como Cristo foi. Sacrificialmente, haja sacrificialmente em favor dela. E é um favor imerecido. O imerecido nós vamos ver agora na sequência. Por que ele é imerecido? Sacrifício também significa que Cristo fez esse sacrifício não porque a igreja mereceu. Nós merecíamos a morte de Cristo na cruz? Quem deveria ser colocado na cruz no lugar de Cristo? Nós. Mas ele tomou o lugar, imerecidamente. Então ame a esposa, ainda que ela não mereça. Ame a sua esposa, ainda que você tenha prejuízo para amá-la. Isso é sacrifício. Imerecido. Não por troca, não porque ela te faz um favor sexual, por exemplo. Haja de forma sacrificial, como Cristo fez. Efésios 5, 26 e 27 diz o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual é o amor agora? A faceta do amor de Cristo aqui, que os homens maridos devem imitar,
É o amor purificador. O amor do esposo é purificador. Ele a limpou de todos os erros passados. Uma vez casado com uma mulher crente, não importa o seu passado. Você vai aplicar agora o evangelho no teu casamento. Como é que você aplica o evangelho no teu casamento? Aqui eu estou falando novamente, de forma imerecida. Nós recebemos o evangelho de Cristo de forma imerecida. Ninguém aqui merecia o favor de Cristo. Então, da mesma forma que Cristo limpou a igreja através da lavagem da água pela palavra, você vai também perdoá-la de todos os seus erros passados, de todo tipo de vida que ela teve no passado. Se você é um homem cristão e recebeu uma mulher cristã como esposa, apesar do passado dela, apesar do passado dela. Eu errei aqui, o jeito de falar. Mas eu quero dizer o seguinte, o passado dela ficou para trás. Você é o primeiro que tem que purificá-la. Se alguém vier para você e falar assim, cara, eu fiquei sabendo que você casou com a fulana, né? Cara, você não conheceu essa figura. Você não sabe quem que ela foi no passado dela. Sabe o que você vai falar para ela? Eu sei, e o que eu não sei não me importa mais. Porque o que Cristo fez por mim, eu fiz por ela. E eu casei com a mulher daqui para frente. O passado dela não me importa. Ela está perdoada por Cristo e por mim também. Eu apaguei o passado dela. Para mim só tem o presente e o futuro dela. E o futuro dela vai ser o melhor que eu puder dar para ela. É essa atitude de um varão maduro como cristão. Então, é um amor purificador também, porque ele a protege, não só dos erros passados que ele a limpou, mas ele também a protege, e não só protege da imoralidade e da sensualidade. Muitas pessoas pensam isso, né? Proteger a esposa é fazer com que ela se vista de maneira comportada, de maneira piedosa, não é? De maneira que não seja sensual. Isso é proteção, claro que é. Eu não duvido disso. Eu acho que o homem sábio tem que ajudar a sua esposa a ter esse discernimento, essa sabedoria. Porque aquilo que é íntimo e bonito da mulher cristã, isso é exclusivo do marido. Lembram-se que em Cantares fala que ali é um jardim fechado? Ela a noiva, é um jardim fechado para o noivo. É exclusivo do noivo, essa beleza. Então, ele a guarda da sensualidade e da imoralidade também. Mas, principalmente, presta atenção aqui quando Paulo usa o termo que Cristo lava a igreja pela palavra. Paulo está aplicando isso para o marido e dizendo assim, você, marido cristão, você tem uma mulher filha de Deus nas suas mãos para você cuidar. Então, lave-a com a palavra. Isso significa preservá-la, protegê-la das falsas doutrinas, através do conhecimento da palavra de Deus. O marido precisa tornar a esposa cristã uma teóloga. Lógico, nos termos populares, não precisa fazer teologia, mas ela precisa ser biblicamente instruída, para que ela saiba discernir. Às vezes você entra num site cristão lá e você fala, que maravilha, fala de Deus, vou ouvir isso aqui. Aí a mulher começa a ouvir um monte de coisa lá, e fala assim, que bom, marido, eu ouvi umas coisas tão boas aqui nessa palestra aqui. Quem que foi? É uma mulher aí que estava pregando. Quem que é? É uma pastora. Como é que chama a pastora? É Valnice Milhome. O quê? Que discernimento que tem a irmã, não é? Então o marido precisa, porque ele não está do lado dela o tempo todo. Ele precisa instruí-la, lavá-la na palavra, para que ela tenha discernimento. Discernimento espiritual. E ela saiba se edificar também sozinha. E isso é lavá-la com a palavra. Então o marido precisa ser um líder espiritual dentro de casa. Ele precisa tomar frente nisso. Ele não precisa ser melhor do que ela. Às vezes ela vai estudar muito mais do que ele. Não interessa. Às vezes ela vai ajudá-lo a ter discernimento espiritual também, como auxiliadora idônea. Ela tem mais tempo para estudar, talvez, não sei. O marido trabalha fora mais tempo e às vezes estuda menos, a mulher tem mais condições, tem mais capacidade intelectual.
Às vezes a mulher tem mais do que o marido. E ela consegue, com sabedoria, ajudar o marido, ensinar o marido. Por que não? Vamos usar esse termo, né? Ensinar o marido. Isso não é errado. Pelo contrário, como auxiliadora idônea, ela deve fazer isso. E ajudar o marido a crescer na fé. E o seu alvo é levá-la ao céu. Não é encher a mulher de presentes aqui na terra. Você pode fazer isso, faça, mas se você não está conduzindo a tua esposa para um lugar onde ela cresça espiritualmente, biblicamente, você pode dar um carro por ano para ela, você pode dar a casa mais linda do mundo, você pode dar ouro e mais ouros, e mais presentes, e roupas, e viagens internacionais maravilhosas, mas se você não conduzir tua esposa para o céu, tudo isso vai queimar com o fogo no último dia. Não é para isso que você foi chamado, meu irmão. Então, continuando entendendo a autoridade bíblica, agora versículos 28 a 30 de Efésios 5. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Presta atenção que Paulo está usando no singular. Os maridos devem amar a sua mulher. Lá quando ele vai falar para as mulheres, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar assim, mulheres, sede submissas ao seu próprio marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Usando no singular, o marido, a mulher. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o casamento é monogâmico, né? Pelo menos um marido de cada vez. Ou uma mulher de cada vez. Isso em caso de divórcio, de viuvez, não é? Não tenha 2 maridos, por favor, e não tenha 2 esposas. Não é bíblico, né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Antes dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Qual é o tipo de amor aqui? O amor do esposo é protetor. Ele é sensível às necessidades dela. Ele a alimenta. Alimentar aqui significa também supri-la das suas necessidades de vestimentas, de um teto para morar, não é? De ter o máximo de conforto possível que o marido possa oferecer para a esposa. Então ele a alimenta, ele a protege, nós já vimos alguma coisa anteriormente, ele a protege de tudo que é nocivo para a fé dela e para o bem-estar dela, físico, claro, também, não é? Ele a protege, ele a anima, ele a elogia. Maridos, criem esse hábito de elogiar as suas esposas, ainda que seja por um ovo frito que ela fez. Elogie. Por isso que eu digo, irmãos, eu gostaria muito que essa mensagem chegasse a outros ouvidos, não é? Então, elogie. E o termo bíblico, cuidar, que Paulo usa aqui em Efésios 5, o termo cuidar significa aqueça ela. Aquecer envolve muita coisa, não só por causa do frio físico, não é? Mas é aquecer o coração dela, conforte-a emocionalmente. Seja um pastor dentro da sua casa. E dela cuida no sentido de que ele a abraça. Ele a abraça. E ele vive nessa intimidade para aquecer o coração dela. Isso é proteger. E mais, o marido a protege, presta atenção aqui, ó, nessa frase aqui. O marido a protege de si mesmo. Não a tratando com amargura ou grosseiramente. Esse texto é o texto paralelo desse texto de Efésios, e esse texto está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Paulo diz assim, maridos, ame as vossas esposas e não a trateis com amargura. Amargura significa tratar com grosseria. Não faça isso. Na época antiga, até mesmo antes da vinda de Cristo, os judeus tratavam as mulheres, e era também um hábito na época, de tratar as mulheres como um ser um pouco superior aos cães. Ela só servia para cama, mesa e banho.
Só para fazer comida e para tirar cria. Era assim, irmãos. Isso não foi originalmente colocado no coração humano. Não sei o que aconteceu no meio do caminho. E infelizmente ainda existe isso hoje. O machismo latino é muito propenso a isso. O latino, ele é grosseiro com as mulheres. E isso precisa ser quebrado. Nós não carregamos maldição hereditária, nós não cremos nisso. E você, homem cristão, tem a obrigação de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, cuidar dela e ser um homem amoroso. Seja paciente com ela, não é? Como nós colocamos aqui, ó. Seja paciente, tenha paciência com ela. Longânimo, amoroso. Terminando, Efésios 5:31. Paulo diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Qual é esse tipo de amor? Esse tipo de amor é o amor indestrutível. Por que indestrutível? Porque nem meu papai e nem minha mamãe pode ocupar o lugar da minha esposa na minha vida daqui para frente. Papai e mamãe são importantes? São. Papai e mamãe têm prioridade no meu coração? Não. Meu papai e minha mamãe são muito amados, mas a minha esposa é muito mais. Se eu não a considerar como parte mais importante, como o ser, como a pessoa mais importante para mim aqui na terra, abaixo somente de Cristo, a destruição dessa unidade no casamento está bem próxima. Bem próxima. Aliás, um dos motivos que abala muito casamentos por aí é quando o marido, ou também a esposa, por que não, não é? A esposa às vezes não sabe descolar o umbigo da mamãe e do papai, né? E isso traz destruição para dentro do casamento. Destrói. Quando o marido não sabe se apartar, de deixar pai e mãe, quando a mulher não sabe deixar pai e mãe, e se unir, ser uma só carne com seu marido, é que nenhuma outra autoridade tem mais autoridade do que o marido. E falando do homem, perdão, voltando, né? Eu estou avançando. Então ele a considera acima de seus pais. Ele luta por ela como se lutasse por ele mesmo. Quando ele se torna uma só carne, ele luta como você lutaria. Imagine uma situação tipo assim: você foi fazer rapel. Que coisa, né? Bem radical. Você foi fazer rapel. Você subiu numa montanha e tal, um monte lá. De repente você escorrega, cai e prende o braço entre duas rochas. E você fica preso ali e não consegue sair. O braço começa a ficar meio roxo, meio preto, começa a esfriar. O que acontece? Gangrena. Você precisa salvar-se. Mas eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para sair de lá com o braço. Não é mesmo? Você vai fazer de tudo para sair de lá com o seu braço. Somente em último caso mesmo você vai arrancar aquele braço para salvar o corpo. Então, dessa forma, você tem que lutar pela sua esposa. Ainda que você perca amizades. Ainda que você perca relacionamentos. E eu não estou falando isso também, presta atenção, esposas, por outro lado. Às vezes as esposas falam assim: você tem que ficar do meu lado. Não, o marido tem que ficar do lado de Cristo. Ele está fazendo isso por causa de Cristo. Só existe um lado dentro do casamento cristão: Cristo. O marido, quando faz besteira, às vezes ele fala assim: mulher, por que você nunca está do meu lado? Você nunca concorda comigo. Lógico, você não anda biblicamente. Por que eu tenho que submeter a você? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. E da mesma forma, o marido. A esposa às vezes fala, aquela esposa rixosa, né? Existe. Ela chega e fala assim: olha, você nunca concorda comigo, marido. Você sempre está do lado dos outros. Você tem que responder assim: não, eu não estou do lado dos outros, eu estou do lado de Cristo. Você está contra Cristo. Então eu não concordo com você. Essa postura a gente tem que ter, não é? Continuando entendendo, agora, falando para as mulheres agora, avançando rápido. Efésios 5, 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Presta atenção no termo, como ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Viram aqui no versículo? Ó, como ao Senhor. O que significa? Como ao Senhor. É como você, cristã, uma mulher cristã, obedece ao Senhor, que se sacrificou por você, para levá-la para a glória, assim obedeça ao seu próprio marido. Presta atenção. Por que você se sujeita incondicionalmente a Cristo? Porque Ele te amou incondicionalmente. Como é que Ele provou isso por você? Morrendo na cruz e te salvando. Ele fez algo por você. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Correto? Nós cristãos sabemos disso. Não é? O amor que a igreja tem por Cristo é reflexo do amor que Ele teve por ela primeiro. O que Ele fez por... Se Cristo não tivesse morrido por você, você poderia amá-lo como um mártir, né? Alguém que fez alguma coisa pela humanidade, mas Ele não chegou no propósito final, de levar-nos para a glória. Então a gente não precisa ter tanto amor assim, e muito menos submissão. Mas como Ele fez tudo o que fez, nós amamos a Cristo e submetemos a Ele incondicionalmente. Por isso então Paulo usa, da mesma forma, a mulher se sujeite ao marido. Presta atenção. A única diferença é que o teu marido não é Deus. Teu marido não é Cristo. Teu marido não é perfeito. E não foi ele que morreu na cruz por você. Em tudo, aqui, submeta-se em tudo, perdão, como ao Senhor, o primeiro termo ainda, significa que Ele está fazendo como o Senhor faz para amar, limpar. Lembra o texto que nós vimos dos homens agora há pouco? O que Cristo fez? Amou sacrificialmente a igreja. E o marido está amando assim você? Tá, então tá bom. O marido amou, qual é o segundo amor mesmo? Depois do amor sacrificial, o amor, esqueci agora. Purificador. O marido está purificando você, está sendo um bom líder espiritual, está livrando você das falsas doutrinas? Tá, ele é um bom líder espiritual. Então ame, submeta ao seu marido. O amor do seu marido para com você é um amor protetor? Sim, ele tem me protegido, ele tem me guardado, ele cuida de mim, ele é amoroso, ele me elogia, ele tem sensibilidade emocional para com as minhas dificuldades. Então submeta ao seu marido. E por último, foi o amor indestrutível. Ele aprecia você mais do que ele aprecia os pais, ele está cuidando de você e mantendo esse casamento com a própria vida. Sim, ele está fazendo de tudo por mim e pela minha família, e ele assim guarda o meu casamento, ele me ama nessa unidade, não é? Me considera acima. Então assim se submete, presta atenção, assim que você, mulher, deve sujeitar ao seu marido. Se ele está fazendo tudo isso que Cristo fez para a igreja, respeitando as limitações, né? Digamos assim, Cristo é perfeito e o homem não é, respeitando isso, ele tem feito o melhor que ele pode como um líder dentro de casa? Então submeta-se a ele. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E por quê? Porque ele está explicando aí. Porque o marido é o cabeça. Lembram-se que nós estudamos sobre o cabeça agora há pouco? Ele é o que fale da mulher. Como também Cristo é o que fale da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Esse que fale como líder, ele é aquele que se sacrifica, é o líder que faz de tudo pela esposa, pelo bem da esposa. Se ele está fazendo isso, então submeta-se a ele. Qual é o outro lado da moeda? Se ele não está amando e cuidando de você, como Cristo fez com a igreja, a sua submissão é condicional. É condicional. Não é irrestrita e incondicional, não. Então, por quê? Porque o marido é o cabeça que a conduz à glória. Se ele está fazendo isso, então se submeta a ele. Se ele está te conduzindo para a glória. Como Cristo salvou a igreja e a conduz à glória.
Você, esposa cristã, óbvio, deve obediência àquele que se sacrifica a si mesmo, fazendo tudo para santificá-la e levá-la aos céus. Se o marido não está fazendo isso, você está desobrigada de se submeter a ele. Eu tenho certeza que muitos maridos vão querer me pegar de pau. Mas eu não me importo, porque importa é dizer o que está na Bíblia. Infelizmente, muitos maridos têm pressionado suas esposas que devem submeter a eles. Eu vejo esposas dizendo aí coisas que, tipo assim, meu marido não quer mais ir na igreja, então eu também não vou. Ele não deixa mais eu congregar. O que significa isso? Isso não é viver para a glória de Deus. Isso não é atitude de um marido e também não é uma atitude de uma esposa cristã. Mas um texto de versículo 24 agora. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse termo, em tudo, aqui, submissas, mais uma vez, reforçando, Paulo afirma que a condição da esposa cristã sujeitar-se ao seu marido está vinculada ao esforço dele, do seu marido, para conduzir a ela e toda a sua casa nos caminhos da salvação e santificação, rumo à glória. Ou seja, o marido está fazendo de tudo para levar a sua família para a glória. Então, se ele está fazendo isso, seja submissa em tudo ao seu marido. Se ele está, como Cristo fez para a igreja, levando-a à glória. Aqui embaixo agora, ela deve ser submissa em tudo o que ele está fazendo para imitar a Cristo. Se ele é um imitador de Cristo, submeta-se em tudo. Sujeite-se em tudo. Por isso que é condicional. A esposa, como auxiliadora idônea, presta atenção, mulheres, a esposa, como auxiliadora idônea do marido, também carrega a responsabilidade de conduzir sua família nos caminhos do Senhor. Isso foi dado ao casal lá no Éden. Óbvio, começou pelo cabeça, mas a mesma ordem passou para a sua auxiliadora idônea, porque o texto que termina, após a formação da mulher, quando Deus entregou a mulher para Adão, diz que ali já eles tornaram-se uma só carne, não é? Quando termina ali, por isso, deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua esposa e tornarão-se os dois uma só carne. Quem disse isso primeiro não foi Paulo, foi Moisés, lá em Gênesis. Então, ela, por unidade com o marido, também tem a responsabilidade de levar a sua família para a glória. O que quer dizer isso? Bom, é o que nós vamos ver agora. Olha só. Esse termo sujeição ou submissão, é o hipotássio em grego, tem origem num termo militar que significa organizar-se debaixo de, ou servir a mesma missão de líder. Submeter-se significa estar dentro da mesma missão como auxiliador, como organizando-se, ajustando-se à missão do líder. Isso que significa o termo hipotasso, que é submissão ou sujeição. Então, assim, a mulher deve aprender o que significa isso, não é? Organizar-se. No português, em português usaram-se duas palavras para dizer a mesma coisa que é no grego. É uma única palavra, hipotasso. Então, sujeição e submissão é a mesma coisa. Logo, as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, versículo 24, enquanto este estiver sob a missão de Cristo, de santificar e salvar a si mesmo e a toda a sua casa. Então ela se submete nesses termos. As esposas devem respeitar sempre, presta atenção a essa frase, muito importante, irmãos. As esposas devem respeitar sempre
os seus esposos. Mas as esposas devem obedecer condicionalmente seus esposos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas confundem respeito com obediência. Às vezes você pode respeitar alguém, mas não concordar com ele e não se submeter a ele. Você não precisa ser grosseira com seu marido, respondendo grosseiramente, estupidamente. Você não precisa xingar teu marido para dizer que você não vai se sujeitar porque ele está em pecado. Não seja desrespeitosa, mas seja submissa, ou seja respeitosa. E você não é obrigado, e isso eu estou falando em todos os casos de submissão e autoridade. Filho não precisa ser desrespeitoso aos pais para dizer que ele não concorda com os pais. Se os pais são pais ateus ou desviados da palavra de Deus e não estão se submetendo a Cristo, o filho pode dizer para o pai e para a mãe: eu não vou no caminho do pecado com vocês, papai e mamãe. Mas ele pode dizer isso com respeito. É isso que tem que ser aprendido. Respeito é uma coisa. Não xingue teu marido. Não chame ele de traste. Não chame ele de lata de lixo. Chame-o de marido. Mas diga: eu não vou com você nesse caminho. Eu não preciso ir com você nesse caminho. Cristo manda eu não ir com você nesse caminho. Então, como a igreja aqui deve obedecer aos seus guias, que vão prestar contas ao Senhor para guiá-la aos céus, esse texto de Hebreus 13, 17, e não podem continuar a seguir os líderes, os pastores, se os pastores de uma igreja, vejam que aqui a autoridade de submissão no lar e na igreja, estou falando mais do lar, mas obviamente se aplica para a igreja também. Se os líderes de uma igreja se desviam do evangelho, se desviam da palavra e começam a caminhar por outros caminhos que não são os caminhos verdadeiros da palavra, a igreja não tem obrigação de se sujeitar a eles. E o membro de igreja tem que dizer: eu estou indo. Vou procurar outro lugar, porque aqui não dá mais. Vocês não estão indo para o céu, meu rumo é a glória. Vocês não estão indo para lá, eu não vou mais com vocês. Não vou. Da mesma forma, também as esposas para com seus maridos, ou seja, vocês não estão mais obrigadas a segui-los. Não estão. Modelo perfeito, então, de autoridade, recapitulando para encerrar. Em João 4,34, estou adiantando, Rodrigo, mas aí você vai chegar lá um dia, né? Mas eu só estou dando já uma pincelada aqui, tira gosto. Em João 4,34, Jesus disse o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Cristo falou nesse momento? Lá, quando ele tinha conversado com a mulher samaritana, os seus discípulos chegaram trazendo comida, e ele disse que ele não queria, não é que ele não queria, mas ele falou: eu já comi, uma comida e uma bebida eu tenho que vocês não conhecem. E a comida consiste em fazer, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Cristo está querendo dizer assim: eu tenho prazer, eu me satisfaço em fazer a vontade do meu Pai. O que é que significa? Significa que, na ordem, na economia divina, Cristo estava satisfeito em ser submisso ao Pai. Ele fez isso em prazer ao Pai, com prazer. Com prazer. E assim devem as mulheres buscar esse prazer na submissão. Esse é o exemplo. João 16,14, agora o Espírito Santo. Jesus disse assim: Ele, ou seja, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo somente aponta para Cristo, ele exalta Cristo. O Espírito é menor do que Cristo? De jeito nenhum. O Filho é menor do que o Pai? De jeito nenhum. Mas ambos experimentam, Filho e Espírito, experimentam dentro da economia de Deus, do projeto de Deus, o que significa submissão. Eles se submetem ao Pai e o Espírito se submete ao Filho em suas missões. Veja que coisa maravilhosa. Esse é o modelo perfeito de autoridade e submissão harmônicas. Estão em harmonia, não quebram, não tem problemas, não tem discussão entre Pai e Filho, entre Filho e Espírito, entre a Trindade, não tem briga na casa deles, não tem desarmonia,
Não tem bate-portas, não tem quebra-janela, não tem quebra-louça, quebra-prato no chão. Não tem isso dentro da casa da Trindade. Há uma harmonia perfeita entre autoridade e submissão. As três pessoas da Trindade são perfeitamente iguais em essência, poder, glória e todos os demais atributos. Porém, há diferenças de funções, de papéis na economia divina. Este é também o desígnio de Deus para a sociedade humana. E dentro da sociedade, a célula máter, a célula mãe, é a família. E dentro da família, o alicerce da família é o casal. Família só é família quando tem um pai e uma mãe, uma estrutura familiar. Existem exceções? Sim, no caso de viuvez, algumas outras coisas desse tipo, não é? Mas essa é a estrutura de Deus para nós, como homens também. Vejam outra frase do livro Homens e Mulheres, de John MacArthur, da editora Textos. John MacArthur diz assim: seja na escala humana ou divina, submissão e autoridade são elementos indispensáveis na ordem e no desígnio de Deus. Irmãos, o mundo sem autoridade e submissão seria o caos. Dentro de uma empresa, se não houver alguém que lidera convenientemente e os seus liderados submeterem ao líder, a casa cai. Jesus diz também que uma casa dividida não prospera. E assim vai. Uma sociedade onde não existe alguém que governa e os outros que se submetem a esse, é destruição, está fadado à ruína e destruição completa. Por isso, então, nós precisamos entender a autoridade e submissão, irmãos. Algumas conclusões. Em primeiro lugar, a mulher foi criada por Deus. Agora sim, eu quero focar mais nas mulheres aqui. Eu acho que os maridos já pegaram o que eu quis dizer, né? Espero que sim. Mas agora focando para as mulheres. Olhando para tudo que a gente falou. A mulher foi criada por Deus com a capacidade. Ou seja, capacidade significa força, sensibilidade, coragem e inteligência para auxiliar o homem em sua liderança, em todas as esferas da vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Mulher nunca pode ser líder? Qual é a resposta? Alguém se ousa dizer? A mulher nunca pode ser uma líder? Qual seria a resposta? Diga como cristão, se é que podes. Sim, a mulher pode ser líder. A mulher pode governar um país. A mulher pode dirigir uma empresa, gerenciar. A mulher pode dirigir uma escola. A mulher pode ser uma política, uma delegada. Juíza. Como? A Débora foi juíza, né? É uma exceção, exatamente. Mas irmãos, a única restrição de Deus, biblicamente falando, eu quero deixar aqui claro uma coisa. A única restrição é governar o lar e a igreja. É fundamental, é lógico, o lar e a igreja, não é? A gente entende que o ideal é que o homem como líder, que Deus assim o colocou, seja lá fora, ou seja aqui dentro da igreja, dentro dos lares, é que o homem assuma. Mas, no caso de Débora, para vergonha dos homens naquela época, não tinha um homem que se candidatou para ser líder. Quem que Deus levanta? Débora. E em casos assim também acontece. Agora, dentro da igreja, não foi colocada essa autoridade para a mulher. Dentro do lar, também não. Biblicamente falando, não. Você ia falar? Não entendi. Como é que é? Ela fazia... Entendi.
Mas ela fazia. E Deus levantou como líder, né? E no fim do texto é colocado ali, para que, se eu vencer, a glória não vai ser tua, né? Eu não me lembro agora o nome do outro juiz, né, que foi de carona com ela. Mas então, a mulher, ela, em todas as esferas da vida, né, ela é capaz de auxiliar o homem, dentro do lar, dentro da igreja. Ela não pode ser uma oficial dentro da igreja, mas ela pode ser uma auxiliadora dos oficiais. Ela pode ser uma secretária. Ela pode ser uma professora de uma escola debaixo de uma autoridade masculina, da escola dominical, por exemplo, da escola infantil e outras coisas. Na área das mulheres. Então, irmãos, a gente precisa rever isso. Segunda coisa que eu digo às mulheres: a mulher cristã tem o privilégio e a responsabilidade de manter sua vida e sua família no foco daquilo que glorifica ao seu Senhor, acima de qualquer outra responsabilidade ou pacto firmado nesta terra. Vou trocar em miúdos. O que é que significa isso? Que você, mulher, também tem a responsabilidade, tanto quanto o seu esposo tem, de conduzir a sua família para a glória. Se o teu marido não for, leve você a sua família para a glória. Se o teu marido não quer, deixe ele. Não estou dizendo, eu não estou pregando divórcio aqui. Eu estou dizendo, deixe ele no caminho que ele quer. Não opte pelo caminho do divórcio. A igreja não prega o divórcio. Se Deus odeia, eu também odeio o divórcio. Porém, você não é obrigada a seguir o caminho do pecado do seu esposo. E você pode guiar a sua família. Você deve guiar a sua família. Esposa, tome decisões para guiar a sua família no caminho correto. E você está desobrigada de qualquer pacto, seja casamento, seja dentro da igreja. Se a igreja não está caminhando mais no caminho que estava caminhando para a glória, e você percebeu isso, tome uma decisão. Tome uma decisão. Ajude o teu marido a tomar decisão também. Não fique mais patinando onde não tem mais nada para você. Dentro de uma igreja, por exemplo, que às vezes não tem mais nada para você. Não fique ali só, porque eu dependo dessa igreja para outras coisas, né? Outras coisas secundárias. Não faça isso. Não troque a tua salvação por um prato de lentilhas. Não troque. Terceiro lugar, em algumas situações, preste atenção, em algumas situações, o respeito não deve ser acompanhado pela obediência. É aquilo que eu já falei. Respeite sempre, mas cuidado com a obediência. A obediência é condicional. A mulher cristã está desobrigada de se sujeitar a qualquer tipo de liderança se esta não busca a verdade bíblica e a glória de Deus. A mulher não é obrigada a ficar debaixo desse jugo. Ela tem que buscar a salvação dela e da sua casa. Isso não é espírito de rebelião. Tire isso do teu coração. É a primeira coisa que os pastores falam, né? Você está com espírito de rebelião. Quem está com espírito de rebelião é ele. Quando ele abandonou os caminhos da palavra de Deus. Ele é o pecador. Você não precisa falar isso para ele. Não seja desrespeitosa, mas não o siga mais. Você não tem umbigo colado com ele. E nem com o marido, se o marido não quer andar nesses caminhos. Uma tarefa para casa, encerrando. Anotem aí. Uma tarefa. Eu quero que irmãos também, para todos, quero que, se possível, estudem junto com seu marido. Se você não tem marido, não tem problema. Você estuda sozinha, troque figurinhas com outras irmãs, sei lá, façam algum contato, alguma pesquisa em conjunto, façam isso. Leia e medite no texto de 1 Samuel 25, o capítulo todo. 1 Samuel 25, capítulo todo. Segundo lugar, faça uma comparação da atitude de Abigail com a lição de hoje. Veja se alguma coisa se aplica entre o que Abigail fez com Nabal, a decisão dela, e aplique isso. Ou faça uma comparação com o estudo de hoje, tá bom?
Você vai estudar o caso de Abigail, a mulher que é chamada de bonita e sensata. Coisa que é difícil, né? É difícil juntar na mulher as duas coisas, beleza e sensatez. Eu digo que não, porque eu não quero encrenca com vocês, irmãs, eu não quero. Eu digo que beleza e sensatez na mulher cristã é mais do que obrigatório. E é uma realidade. É uma realidade. E vocês vão ver aqui coisa linda essa história de Abigail. Não muito por causa de Nabal, mas por causa dela. Estudem bem esse texto. Alguém queria falar alguma coisa, embora nós já tenhamos avançado um pouquinho o horário? Alguém quer complementar? Quer fazer alguma pergunta? Está com alguma dúvida? Falei alguma coisa que não trouxe compreensão correta? Aproveite agora o cálice para sempre. Podemos ir então. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é referencial para a Tua igreja, embora muitas vezes doa em nossos corações, mas ela é que nos salva. Por isso pedimos, Senhor, que a Tua palavra, somente ela, ocupe o lugar devido a ela em nossos corações. Senhor, não palavra de homem, mas a Tua palavra, Senhor, que seja a referência, a luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que seja a Tua palavra aquilo que guia a Tua igreja, que governa a Tua igreja para a glória, Senhor. E assim que a Tua palavra também seja a referência para as nossas decisões, como maridos, como esposas, e assim possamos edificar as nossas casas sobre a rocha. É isso que precisamos num momento onde homens estão deixando de lado a sua responsabilidade de serem homens de verdade, estão abandonando a sua responsabilidade, e a igreja carece disso em nossos lares muito mais, de homens que sejam corajosos a ponto de sofrer dano para seguir a Cristo, para imitar a Cristo. Mas que assim o Senhor levante esses homens. E da mesma forma, mulheres corajosas, de valor, que ajudem esses homens a tomar as suas decisões. Mulheres que ajudem a igreja a continuar nos caminhos verdadeiros do Evangelho. Mulheres que mostrem a verdade para nós, diante da dureza do nosso coração masculino e orgulhoso. Senhor, tem misericórdia desse pequeno rebanho. E continue nos encaminhando pelo caminho da verdade. E nos edificando, tanto a nossa igreja como os nossos lares, sobre a rocha. Sobre a rocha. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.